Muitas vezes, quando a gente visita um parque, visita um jardim botânico, a gente tem vontade de levar um pedacinho junto com a gente, levar uma lembrancinha. E desse desejo surgiu uma ação muito legal realizada aqui no Jardim Botânico, né, Elisandra? Isso, aqui a gente está no Jardim das Ciências. Dentro desse jardim a gente tem o setor dos cactos e das suculentas, que é uma grande paixão de muita gente, né? Tem o colecionismo das suculentas e a gente sempre tem as pessoas comentam quais espécies elas têm, quais alguém conhecido tem, e sempre tem aquelas que pedem para levar uma plantinha de lembrança para casa. Em algumas datas comemorativas, então, nós distribuímos mudas e nós temos o projeto então de replicar mais espécies para que a gente possa no futuro sempre fornecer, né, ter um fornecimento contínuo para a população que tem esse desejo de aumentar a sua coleção de suculentas. Até porque muitas vezes indo nas trilhas, né, fazendo toda a volta no entorno do jardim, acaba, né, tem muitas plantinhas ali que dá às vezes vontade de levar para casa, mas são espécies nativas, né, e não dá para tocar na natureza dessa forma. Devido a isso, ações como essa são muito bem-vindas, né? Inclusive tem plantas aqui que também são nativas, né? Exatamente. Uma das principais funções do Jardim Botânico é a preservação, a conservação ambiental. Então, a gente não pode retirar plantas da natureza, né? Então, um dos nossos objetivos principais é justamente preservá-los. E aqui, então, a gente tem, no setor das suculentas, mais de 150 espécies e de todo o mundo, né? As suculentas são um grupo parafilético, que a gente chama, não é uma família única, né? Mas elas ocorrem distribuídas ao longo do planeta inteiro. E a gente tem aqui alguns representantes do Brasil. Por exemplo, aqui do Nordeste brasileiro a gente tem a cabeça de frade, que é uma espécie bem característica, que ocorre no semiárido e nordestino, e que a gente tem aqui, apesar do nosso clima ser tão diferente, ela se adaptou muito bem, está constantemente emitindo flores e frutificando, e para a gente é um sinal de que ela se adaptou bem ao espaço. E essa ação faz parte do Jardim da Ciência, que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Além da área de cactos e suculentas, um epifitário também está sendo construído aqui na área de preservação. E aqui o jardim belíssimo, que a gente já conferiu, viu que tem muitas flores, é muito lindo e todas são muito bem escolhidas. Exatamente, a gente está aqui então no espaço que é o Jardim da Ciência, que é um projeto idealizado pela Unidave, financiado pela FAPESP, e que tem esse objetivo de trazer, né, para os visitantes um pouquinho da diversidade de ambientes e as adaptações que as plantas têm para colonizar esses ambientes que a gente tem ao longo da Terra, né? Então a gente tem aqui o setor de cactos e suculentas, que são plantas geralmente adaptadas a ambientes com mais restrição de chuva. Nós temos as plantas aquáticas, as plantas terrestres e dentro das plantas terrestres, várias adaptações, né? Espécies que têm ausência de clorofila em algumas partes das suas folhas, outras que têm outros pigmentos, como o pigmento principal, que é não a clorofila. Então, nos grupos, nas visitas, a gente consegue explicar um pouquinho dessas adaptações para mostrar justamente a diversidade, a riqueza e a complexidade que são as plantas, né? As adaptações que elas têm que ter para se adaptar a todos os ambientes que a gente tem no mundo todo, colonizado pelos vegetais. Além da grande variedade que a gente encontra aqui de espécies nativas, também há essa grande opção justamente para não só fazer essa conscientização, mas trabalhar a educação para conseguir ensinar melhor. Exatamente. As plantas, a gente consegue trabalhar muitos temas a partir delas, né? Não apenas a biodiversidade vegetal, mas a gente consegue trabalhar a ecologia, a interação animais-plantas, que é muito importante, né? Essa relação que as plantas têm de dependência, tanto para a polinização, às vezes para a dispersão de sementes, mas os animais também dependem das plantas para se alimentar, muitos como fonte de abrigo. Então a gente consegue trabalhar aqui ecologia, botânica em si, a presença, né, dessas relações ecológicas, os serviços ambientais que as plantas fornecem gratuitamente para a gente, né? A gente viu qualidade da água, qualidade do ar, tudo isso é muito intrinsecamente dependente da presença de ambientes bem protegidos e conservados.